É sempre um privilégio estar no vosso meio. É uma honra estar no vosso meio e tratar de assuntos que de facto diz respeito a todos nós. Quando falamos sobre este tema, sobre os esquecidos, certamente, se calhar para alguns, isso não é tão importante, se fosse doutrina, que há muita gente optasse antes pelos assuntos da doutrina. Não há dúvida que a doutrina é tão importante e que Deus tanto valoriza, não é? Mas este assunto é tão importante, ou até ainda mais importante, do que a doutrina. Isto é o amor em ação. E quando nós nos esquecemos disso, estamos em falta. Estamos a ser ouvintes, como diz Tiago, usando a expressão dele, esquece-diços. Não cumpridores da palavra. Porque a palavra de Deus exorta-nos a lembrarmos dos esquecidos. Há várias passagens que vamos ler. Eu pedi ali aos jovens que estão ali atrás a conduzir as operações para eles porem aqui para facilitar mais e para que o tempo também seja melhor aproveitado. Vocês não se preocupem com as passagens. Depois ficará gravado e, além disso, se quiserem depois eu darei as passagens. Vamos primeiramente ler em Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus. Já agora aproveitava para dizer, se houveram homens de Deus que falaram sobre este assunto, um deles foi o apóstolo Paulo. Falou muito acerca deste assunto. Todas as epístolas vemos ele salientar esta necessidade. Lembra-te. Acerca de lembrar, para não se esquecer. Hebreus capítulo 6, versículo 9 a 12. Lemos assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Também no capítulo 10, mais à frente um pouco, eu creio pessoalmente que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta epístola, mas isso também agora não é o mais importante. Capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo em vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma posição melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Queria dizer que lembrar os esquecidos, e este lembrar, de alguma forma, leva a procurar, porque lembrar só por lembrar não ajuda ninguém. Por isso é que no princípio eu dizia ao Carlos se era para procurar, senão é acerca dos esquecidos. E de facto, os esquecidos, se não forem procurados, podemos lembrar deles em casa, mas se não os procurarmos, se não os ajudarmos, continuam a ser esquecidos. E eu queria dizer que nesta área, lembrar esta verdade, isto é divino. Porque já o Zé fez referência a esta passagem, que por acaso era a primeira que eu tinha aqui na lista. Ao longo da Bíblia nós vemos constantemente Deus a fazer referência a isto. E esta passagem de Isaías, no capítulo 49, que lemos: podam a mulher
esquecesse tanto do seu filho que cria no seu ventre, esquecesse dele, mas ainda que esta esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. É possível, infelizmente é possível. Nós sabemos que há pais que abandonam os seus filhos. Alguns têm sido encontrados nos caixotes de lixo. Isto é tremendo. Mas é possível. Ainda que uma mãe faça isto, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. E nós podemos dizer que em relação a isto que Deus se refere, o amor de Deus está relacionado sempre em relação a nós, sempre com o lembrar e esquecer. Lembrar e esquecer. Lemos no Salmo 137, versículos 5 e 6, lemos estas palavras. Se eu me esquecer de ti, é verdade que em relação a Jerusalém, a nação de Israel, tinha a ver com o povo terreno do Senhor. Se eu me esquecer de ti, esqueça-se a minha destra da minha destreza. E depois ele diz mais no versículo a seguir, no versículo 6. Se eu me esquecer de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. É o máximo. Preferir Jerusalém, o povo de Deus terreno, à minha maior alegria. De facto, Deus põe o seu povo neste nível. Lembrar-se. Por outro lado, enquanto que o Senhor não se esquece de nós, Ele diz, em relação a nós, os seus pecados me não lembrarei jamais. Por outras palavras, eu esqueço-me dos teus pecados. Os pecados que foram expiados, comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E esses, ele diz, são esquecidos. Podíamos fazer esta pergunta. Porquê é que nós realizamos a ceia? É por causa deste pormenor. É por causa de nós não nos esquecermos daquele que tanto nos amou e deu a sua vida por nós. Por isso não é de admirar que o inimigo tenha procurado retirar esta porção que nos fala da comunhão dos santos. Em relação à ceia, o inimigo tem procurado e tem conseguido em alguns lugares retirar a ceia, dizendo que não é um culto para os nossos dias, para ser realizado nos nossos dias. Porquê? Porque neste culto nós lembramos-nos do quanto o Senhor nos amou, o quanto Ele se entregou por cada um de nós, o quanto Ele não se esqueceu de cada um de nós. De facto, é um amor elevado. Segundo a palavra de Deus, o esquecer leva muita gente ao inferno. A maioria vai para o inferno por causa deste problema do esquecimento, particularmente de Deus. Diz o Salmo 9, versículo 6, os ímpios, 9:17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Por causa de esquecer, a maioria vai para a perdição. Todas as gentes que se esquecem de Deus. Esquecer é terrível. Por isso é que bem cedo a palavra de Deus diz para os jovens, Salomão diz, Eclesiastes 12, versículo 1, que os jovens sabem todos de cor, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te. Não te esqueças. Porque infelizmente bem cedo a maioria esquece de Deus. Por isso é que também serão lançados no inferno, porque se esquecem de Deus, não querem saber de Deus. E é terrível vermos essa condição. Por isso é que o salmista no Salmo 103, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E Ele nos tem acumulado tantos benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças. Lembra-te. Não te esqueças.
É por isso que várias vezes nós encontramos esta expressão nas Escrituras: que é o homem mortal? Que é o homem? Para que dele te lembres. Que é o homem? Mas quem é o homem, Senhor? Quem é o homem para que dele te lembres? Para que tu não te esqueças dele? Para que ponhas o teu coração sobre ele? Desejes tanto amá-lo e salvá-lo? Quem é o homem? Várias vezes nós encontramos isto. O Senhor Jesus Cristo, no seu tempo, ele falava aos seus discípulos, eles andavam preocupados por causa da vida, como é que acabamos de comer, o que é que acabamos de beber, o que é que acabamos de vestir, preocupados. O Senhor Jesus disse: não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, que era a moeda naquela altura. E notem, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Estes passarinhos que são vendidos por X moedas, eles, apesar de serem passarinhos, eles não são esquecidos diante de Deus. Quanto mais vós valeis mais que muitos passarinhos, valeis muito mais, certamente. Há uma passagem nas Escrituras, que é Filipenses capítulo 2, que fala-nos de coisas notáveis. Fala-nos do Senhor. E ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Por outras palavras, esqueceu-se de si mesmo para pensar em nós, em cada um de nós. Para não se esquecer de cada um de nós, ele esqueceu-se de si mesmo. E vemos os passos que ele deu. E depois nós lemos ali: eis este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este mesmo sentimento de humildade, sentimento de amor para com os outros. E depois falamos ali como Epafrodito, é um deles que é realçado ali, como ele não fez caso da vida, por causa de servir na obra de Cristo. Era um enviado da parte dos crentes de Filipos para suprir as necessidades de alguém que estava ali, esquecido por muitos, naquela prisão. Mas não estavam esquecidos por aqueles crentes. A única igreja em relação a comunicar e a dar e a lembrar-se deles foi os crentes de Filipos. E Paulo relembra isto. Epafrodito, provavelmente ainda bem novo, não fez caso da vida. Sujeito, naquela altura, nas viagens que faziam, ser assaltados, serem mortos com facilidade. Ele não fez caso da vida, por causa da obra de Cristo. Lembrar os esquecidos, aqueles que são de senhores, aqueles que trabalharam para os senhores, aqueles que estiveram também envolvidos, mas que de alguma forma estão esquecidos. É lembrarmos da obra de Cristo, não é lembrarmos de ser humanos, porque eles fazem parte da obra de Cristo. A obra de Cristo somos nós. Nós somos a obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo, diz o apóstolo, servir o apóstolo, suprir as suas necessidades, ele esteve bem próximo da morte. E este sentimento que ele revelou quando estava doente, as saudades que ele tinha deles, os crentes de Filipos, porque eles ouviram que ele esteve doente e quase à morte, mas Deus, diz Paulo, se apiedou dele. É nesta passagem também que Paulo nos fala de Timóteo. Não há outro que tenha tal sentimento, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Suprir as necessidades dos esquecidos, buscar as necessidades dos esquecidos, é buscar a obra de Cristo. É integrar-se na obra de Cristo. E o apóstolo diz acerca de Timóteo que de facto ele teve um sentimento maravilhoso. Todos buscam o que é seu, mas não buscam o que é de Cristo. E isto também é de Cristo. E nós por natureza esquecemos disto. Isto é, de facto, ser de Cristo. Há uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 1, que passaremos também a ler. Fala-nos acerca de um homem. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 15 a 18.
nós lemos assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante dos senhores. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Onesíforo significa aquele que traz proveito. É aquele que traz proveito. Quando nós não buscamos esquecidos, seja ele de que área for, não é só os velhinhos, é verdade que também são os velhinhos, também não estamos a trazer proveito para estes. Não estamos a servir de proveito. E Onesíforo, o seu nome condiz com a sua ação. Notem que o apóstolo diz: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, todos se esqueceram de mim. O quanto o apóstolo trabalhou na Ásia, o quanto ele se gastou na Ásia, por estes crentes da Ásia, para estas igrejas onde ele passou, com facilidade o apóstolo foi esquecido. Não somente na doutrina que receberam dele, da parte do Senhor que lhe tinha integrado, mas também esqueceram-se da pessoa do apóstolo Paulo. Esqueceram-se dele mesmo. Mas houve este homem que traz proveito, que o buscou. Acerca dele, nós lemos aqui que ele procurou o apóstolo quando ele mais precisava, no tempo de abandono, no tempo em que ele estava esquecido, naquela prisão. As prisões de então eram terríveis. Este homem, chamado Onesíforo, procurou. E diz aqui o apóstolo, não foi só uma vez, nem duas, nem três. Deixem-me dizer isto, às vezes nós procuramos alguém, até sabemos que está em necessidade, mas procuramos uma vez, se calhar duas, três, eu já fiz a minha parte. Quanto é que o apóstolo diz acerca dele? Muitas vezes ele me recriou. Ele esteve ali ao meu lado, recriou-me. Muitas vezes. Isto fala-nos da nossa perseverança. Lembramos-nos uma vez de alguém, duas vezes, e a pessoa depois fica esquecida. Onde é que está a nossa perseverança? Onde é que está o amor em ação? O apóstolo diz, muitas vezes ele me recriou. E diz mais, com muito cuidado me procurou e me achou. Naquele tempo era terrível. Quem se pusesse do lado do apóstolo e do lado de Deus, a sentença era certa. Por isso é que o apóstolo não era por acaso que ele estava preso. E ele estava a 100% do lado de Deus. E Onesíforo não se importou. Eu sei que me estou a identificar com um condenado. Eu sei que posso também estar na mesma situação. Mas eu não me importo. Nós lemos aqui que ele não desistiu. Muitas vezes me recriou e diz mais, com muito cuidado. Nós temos que andar neste mundo com muito cuidado. Não fazemos as coisas assim aéreamente. E ele, com muito cuidado, o procurou e me achou. A necessidade do apóstolo, aquela necessidade de ser suprida naquela hora em que ele estava naquela prisão ali, terrivelmente abandonado. Não por Deus, claro, mas por tantas almas que o podiam ajudar. E nós lemos que foi apenas Onesíforo teve este cuidado de o procurar para o ajudar. Diz o apóstolo que este homem, chamado Onesíforo, noutro tempo foi muito útil. Quanto me ajudou em Éfeso. Era um crente de Éfeso. Melhor o sabes tu, ó Timóteo. Tu sabes melhor até do que eu. O quanto ele me ajudou em Éfeso. Porque Timóteo também esteve lá em Éfeso. Por causa de advertir alguns que não ensinassem outra doutrina, como ele também diz. Tu sabes quanto ele me ajudou em Éfeso. Agora, Paulo, Onesíforo não está esquecido. Onesíforo não está esquecido. Mas a família dele não está esquecida. Esquecemos com facilidade dos servos de Deus que serviram
no passado, têm família, mas são tão esquecidos. Já ninguém avalia nada por aqueles homens que se gastaram. Já ninguém os procura. Ninguém procura a sua família. O Senhor conceda misericórdia. Provavelmente já tinha partido este Onesíforo. Nós não imaginámos de Éfeso para Roma, da Ásia para a Europa, o quão longe devia ser. Mas isso não foi impedimento para este homem procurar o apóstolo. Muitas vezes não foi impedimento. E nós, bem perto de casa, temos ali alguém que precisa de ajuda e fica esquecido. Não há sentimento para com essa pessoa. E que até serviu. É esquecido. Particularmente a família, que é lembrada aqui. Provavelmente o apóstolo diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que seja ajudada. E também a ele, que acha naquele dia misericórdia. Certamente o galardão, no dia de Cristo, para este homem que serviu. E Paulo faz referência a isso. É por isso que o apóstolo, e nós já lemos aquela passagem, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho de amor. Deus não é injusto. Enquanto servires aos santos e ainda servires, Deus não é injusto para se esquecer, para se lembrar. E diz Paulo, ou melhor, diz o escritor aos Hebreus, que são coisas que acompanham a salvação. O que é? É verdade. São coisas que acompanham a salvação, diz ele no capítulo 6. E diz mais: devemos mostrar este cuidado até ao fim. Então, quando estamos aqui, não é desistir. Os outros que façam, eu já fiz muito. Devemos mostrar este mesmo cuidado. E isto revela não ser negligente. Pelo que não sejais negligentes, diz também o apóstolo. Portanto, Onesíforo dá-nos lições em todas as áreas para aqueles que são esquecidos pelas igrejas e por cada um de nós. Onesíforo dá-nos essa lição preciosa para nós não nos esquecermos. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, nós lemos, e às vezes nós esquecemos deste pormenor. E nesta semana estive com alguém, pela graça de Deus, um esquecido por muitos, e fiz lembrar esta passagem em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 é uma das cartas que mais fala acerca de lembrar. E retrata em muitas áreas. E abrange muitas áreas. Hebreus capítulo 13 e versículo 6, nós lemos assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nunca te vou deixar, nunca te vou desamparar. Portanto, os esquecidos, quando nós nos esquecemos deles, estamos a desamparar. Estamos a deixá-los e estamos a desampará-los, quando eles carecem de cada um de nós. E depois lemos assim, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Versículo 16. E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A beneficência e a comunicação têm a ver com estes que estão esquecidos. É visitá-los, é comunicar com eles, é fazer-lhes bem, é estar com eles, é condoer-se com eles. É a mesma expressão, ter o mesmo sentimento. É como se estivéssemos no lugar deles. Infelizmente, este sentimento, nos nossos dias, é muito raro. E esta irmã disse, não vou usar o nome, mas esta irmã disse: eu sou abandonada pela própria igreja onde estive. Ninguém me procura. Quem me procura são os de fora. Normalmente. Isto é um sacrifício de louvor. Deus agrada-se com estes sacrifícios. Percebo.
O porquê de não haver esta entrega. Estão esquecidos. Não são visitados. Alguns vão poder dizer um dia, como disse o salmista no Salmo 142, ninguém cuidou da minha alma. Eu estive esquecido, ninguém cuidou da minha alma. Tantos que me conheciam e ninguém cuidou de mim. Ninguém se interessou por mim. É o que nós lemos no Salmo 142. E mais uma vez eu faço referência, familiares de quem tanto trabalhou na obra, de quem tanto fez, estão esquecidos. Não nos lembramos deles. Estão abandonados. No tempo de David, quando David se tornou rei, no tempo da nação de Israel era assim. O rei que tomava posse vingava o outro que tinha sido inimigo. E neste caso era Saul. Saul tinha um filho chamado Jonatas, que diz David, a quem a minha alma está ligada a dele. Em que ele pôde dizer, é mais precioso o teu amor, o amor no Senhor, que ele tinha os dois em comunhão, do que o amor das mulheres, dizia ele. É muito mais precioso, muito mais importante. Jonatas morreu na batalha, juntamente com seu pai, com Saul. A certa altura, David, em vez de mandar dizimar o resto da família, deste rei que era contra ele, porque era, ele diz, não há ninguém da casa de Saul para quem eu faça beneficência. E será, olha, há um filho que por causa disso, quando souberam que o rei estava morto, a Ama pega no filho de Jonatas e foge. Ao fugir deixou cair. E ele partiu, era coxa de ambos os pés. O menino ficou deficiente, chamado Mefibosete. Está um jovem. E ele mandou chamá-lo. E como ele tratou com ele, como ele o pôs à mesa. Ele que era deficiente, se calhar para muito desprezado, este não serve para nada, até é melhor matá-lo, não serve para nada. Não, vai estar à mesa comigo. Em comunhão ali na mesa, eu quero que ele esteja comigo. Que gesto admirável de David. Que em termos normais era, matem esse. Também é da linhagem do mesmo, que tentou usurpar-me, ou que tentou matar-me tantas vezes. Diz também o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, lembrar-nos dos presos, tantas vezes esquecidos. Como é que nós nos podemos lembrar dos presos? É uma pergunta que se pode fazer. Nós aqui em Portugal, pela graça de Deus, também há alguns presos. Mas crentes presos dificilmente ouvimos falar. Mas há países em que alguns são maltratados, perseguidos e presos. Como é que nós podemos ajudar esse? Lembrar-nos deles? Contribuindo. Há jornais que falam acerca destes, chamados mártires da fé, que naqueles países onde eles são perseguidos, nós podemos ajudar. Ajudando. E por isso também é uma área que pode ser, e desta forma eles não são esquecidos, estão à espera que cada igreja, ou individualmente, recebam donativos para que eles possam ter direito a algumas coisas que são vedadas com facilidade se ninguém atentar para eles. Portanto, é uma forma de nós também lembrarmos e mostrarmos que eles não estão esquecidos. Oramos por eles e contribuímos. Por isso é que Paulo, várias vezes, ele dizia, lembrai-vos das minhas prisões. Não somente pelo facto de ele estar preso, disse, olha, lembrai-vos que eu estou preso, não era isso? Mas era o porquê de eu estar preso. Por causa da palavra de Deus. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Lembrai-vos por causa disso. Lembrai-vos disso. Lembrai-vos. Certamente, tempos difíceis que o apóstolo viveu, e ele faz esta recomendação, e lembra isto. Lembrai-vos. Em todas as épocas houve tempos difíceis. A nação de Israel teve um rei que foi um dos piores reis, é a palavra de Deus que o diz. Foi o rei Acabe. Foi um dos piores reis que a nação teve. O rei Acabe. E ao lado dele tinha a mulher, que foi a pior mulher que um homem pode ter. A Jezabel. Foi terrível.
Naquele tempo ele perseguia aqueles que faziam do Senhor, ele perseguia-os, onde eles encontravam, matava-os. Houve um homem chamado Obadias, que era, como Deus faz as coisas, que era mordomo da casa de Acabe. Sabe o que é este homem de Deus? Porque ele temia aos senhores. E pensei, não, eu tenho que temer ao rei. E até obedecer ao rei. Estão a ver uma das formas que nós não obedecemos às autoridades? É esta, por exemplo. Ele antes quis obedecer a Deus. E nós lemos que ele meteu em covas, guardou-os e alimentou-os durante aquele tempo. Aqueles profetas do Senhor, aqueles que eram servos do Senhor, não foram esquecidos. Ele fez por eles aquilo que de facto fez com ousadia, sabendo também que é que isso podia acarretar, ficar sem vida. Mas ele não se importou. Importa socorrer no meio das necessidades. E ele fez isso. É uma linguagem que Paulo usa aos Coríntios, na segunda carta. Ele faz lembrar aos Coríntios o trabalho de alguns que passaram ali por eles e que foi um trabalho incansável. Um deles foi Tito. E ele, a certa altura, isto nós vemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, ele diz assim: que saudades, que apologia. Em relação ao trabalho que ele estava a fazer para com aqueles crentes, Tito mostrou isto para com eles. Que saudades. Que zelo ele mostrou por vós. E o apóstolo diz mais: este cuidado deve ser manifesto diante de Deus. E Tito fez isso. Quando nós não nos lembramos esquecidos, quando nós não queremos saber com aqueles que estão esquecidos, estão no esquecimento, nós também podemos dizer, não temos saudades deles. Estão esquecidos. Porque é que não temos saudades? Mas Tito, que fez um trabalho no meio dos crentes, podemos dizer naquele tempo, mais carnais, mais que dificultaram a vida ao apóstolo e a quem esteve lá a servir, contudo nós lemos que ele mostrou zelo por eles, saudades por eles, a sua entrega por eles. E este cuidado deve ser manifesto diante de Deus. De facto, que zelo. Todos lembram-se do bom samaritano. Aquilo que o Senhor contou acerca daquele bom samaritano. Aquele homem que foi assaltado, deixando-o meio morto. Passaram os religiosos, passaram de largo, viram-no. Isto não nos interessa. Mas passou um samaritano, que até por natureza eles eram inimigos. Mas ele pegou nele, pôs na sua cavalgadura, levou uma estalagem e disse: cuida dele, quando eu voltar outra vez eu te pagarei tudo. Nós às vezes fazemos assim estas promessas, não é? Mas olha que o bom samaritano não esqueceu dele. Se ele esquecesse dele, coitado do publicano, não é? Então, não aparece aqui ninguém para pagar as tuas despesas. Nós somos assim. Com facilidade nos esquecemos. Fazemos promessas, mas esquecemos. E deixamos as pessoas abandonadas. Isto no dizer do apóstolo Paulo aos Gálatas é levarmos a cargas uns dos outros. Isto também é levar as cargas uns dos outros. É ajudar-nos uns aos outros. Dizemos que pertencemos ao mesmo membro. Vemos um membro que está impossibilitado porque não tem saúde ou porque alguma coisa lhe aconteceu, está impossibilitado de ter comunhão. Não pode vir até nós. E nós dizemos, ele pertence ao mesmo corpo. E nós não vamos até eles. Isto é paradoxo. Quando nos esquecemos, agimos assim. Não temos necessidade daquela mão ou daquele pé que está para ali. No fundo é isso. Esquecemos. Uma das áreas também que são muito esquecidos são os jovens. Graças a Deus porque há igrejas que se interessam pelos jovens. Eu sei que aqui, na Quinta de Conto, fazem. Todas as sextas-feiras tem uma reunião, não é? À noite. E graças a Deus porque depois o trabalho vê-se. Isto não se vê nas outras igrejas. Não é muito notável, notório nas outras igrejas. E por isso há um preço depois a pagar. Os jovens interessam-se. Ninguém faz nada por eles. E isto é uma área muito importante.
particularmente os jovens que são esquecidos pelos líderes. No tempo de Eliseu, nós lemos que havia ali uma obra a florescer. Muitos jovens, chamados filhos dos profetas, estavam a crescer. A certa altura nós lemos que o espaço era muito curto. O espaço nunca havia. Já não cabiam lá. Então eles disseram, vamos ter que fazer um espaço maior. Então vamos à obra. Sabem o que é que eles fizeram? Foram então com Eliseu. Eliseu, anda também connosco. Nós precisamos de ti. Foram ter com um líder. Ele disse, pronto, eu vou convosco. E quão importante foi preciso esta colaboração entre os jovens e o líder, ou os líderes. Porque depois houve aquela peripécia, um deles estava lá a cortar lenha, né, para montar lá a obra, e nós vemos que o machado perdeu-se, caiu no rio, na água, e foi preciso Eliseu intervir. Figura admirável dos dons, que é uma área também muito citada, com muita deficiência no meio do povo de Deus e particularmente nos jovens. O apóstolo Paulo, a certa altura, corria perigo de vida. Haviam 40 homens que disseram, enquanto nós não matarmos Paulo, não comemos nem bebemos. Epá, que grande sentença. Eu não sei o que é que lhes aconteceu. Se os soldados não comeram, se deixaram... Não sei. O que é certo é que eles não conseguiram este intento. Sabem quem é que Deus interviu para ajudar Paulo? Para revelar, porque havia ali um estratagema para onde Paulo estava preso, ele entregar lá aos principais, lá uns que queriam dar cabo dele, queriam matá-lo. E então o estratagema era esse. Falar com ele e nós depois tratámos da saúde de Paulo. Nós lemos que um jovem, que é filha da irmã de Paulo, um sobrinho neste caso, não é? Ouviu aquela conjuração. Conjuramos não comer nem beber enquanto não matarmos Paulo. Ele ouviu e foi lá avisar. Fiquei com Paulo, olha que vai acontecer isso. Então vai já dizer ao tribuno, lá, aos maiorais que estavam lá. É interessante nós vemos esta passagem. É uma passagem que se encontra em Atos capítulo 23. É de salientar estes pormenores. Eles acharam que este rapaz tinha algo importante a comunicar. É esta a lição. Os jovens têm algo importante a comunicar. Porquê não lhes dar lugar? Porquê não os ajudar? Eles têm sempre algo a comunicar. E olha que este rapaz pôs ali eles em sentido. E mais, ele foi à parte com o tribuno e disse, diz-me lá, o que é que tu me queres comunicar? O rapaz tem algo a comunicar. Os jovens têm algo a comunicar. E tantas vezes são esquecidos. E depois não comunicam. Nem é culpa. Porque também não os ajudam, não é? A certa altura o Senhor Jesus estava num deserto, uma multidão de 5.000 almas. Era preciso uma provisão para aquela gente toda. Está aqui um velhinho que trouxe uma provisão. Não era. A provisão que estava ali para suprir aquelas almas todas era de um jovem. Está aqui um rapaz. Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Foi a provisão de um jovem que alimentou aquela multidão. Os jovens têm potencial neles. E que Deus pode usar para suprir, certamente. Podíamos falar em José. Tão útil que aquele homem foi. Um jovem ainda novo. Infelizmente, foi tão proveitoso para o copeiro que ele foi poupado, não foi... Ele tinha dito mesmo, tu não vais ser morto, o padeiro vai ser morto, mas tu não. Durante 2 anos esqueceu-se o rapaz, o copeiro. Ei, dos meus pecados me lembro eu. Como é que foi possível? Aquele indivíduo que me ajudou, eu esqueci-me. Chegou a altura agora de ajudar também José. Mas nós somos assim, sabe? Com quem nos faz tanto bem, nós esquecemos deles. Só passado muito tempo é que nos lembramos que já é tarde. Não foi o caso de José, antes pelo contrário. Foi se calhar o tempo de Deus, em que Deus também o preparou ali, naquela prisão, e ele foi uma bênção, certamente. Podíamos falar de Eutico,
aquele jovem que adormeceu, naquele longo discurso de Paulo, ele adormeceu, caiu abaixo da janela. É verdade que os jovens às vezes adormecem, é verdade. O Otico. Mas sabem uma coisa curiosa? É que depois nós lemos que Paulo interessou-se por este jovem, e disse, olha, indo lá e tratei dele. Ele mesmo desceu, 3 andares, e cá abaixo, recuperou, Deus tornou a dar a vida, e ele tornou a subir. E há um pormenor ali, que nós encontramos em Atos capítulo 20, que é interessante. Depois de Paulo se despedir deles, ele ia partir para o outro lado, como nós sabemos, diz lá nessa passagem em Atos capítulo 20, nós lemos assim, e levaram vivo o mancebo, o rapaz, e ficaram não pouco consolados. Ficaram muito consolados. É verdade. Levaram vivo este jovem e eles tão consolados ficaram. Às vezes não damos valor. Oh, caiu, adormeceu, olha, levanta-te. É preciso lá ir. É preciso abraçá-los. É preciso pagar um preço, dobrar o joelho. Eles estão lá em baixo. À semelhança do Tico. E nós vemos isto. Por isso é que nós podíamos falar nesta área, não é? Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que há em ti. Isto é uma figura admirável dos dons que são despertados. Eu Tico é uma figura admirável disto. Desperta os dons que há em ti para serem usados para o povo de Deus ser consolado, como foi eu Tico. Lembrar os líderes. Lembrai-vos dos vossos líderes. Diz também o escritor aos Hebreus. Lembrai-vos deles. O que é que nós devemos lembrar dos líderes? A sua fraqueza, aquilo que eles foram em termos humanos fracos, homens fracos como nós, não, a sua fé. Lembrai a sua fé. Nós às vezes esquecemos disto. Apontamos os líderes que têm que ser impecáveis. A Bíblia diz, lembrai-vos deles, orai por eles, lembrei a sua fé. E isto é muito importante também. Tanto trabalham e se gastam pela causa e pela obra de Deus. Não sei se está na hora, mas está quase. Está. Rapidamente queria falar nesta área também. Os maridos e as mulheres que são esquecidas. Uma área tão importante. As mulheres foram esquecidas pelos maridos. Onde é que eles estão? Os maridos foram esquecidos pelas mulheres. Onde é que elas estão? Esta é uma área muito importante. A palavra de Deus fala disso abundantemente. Salomão diz a certa altura, a mulher que deixa o seu marido e se esquece do concerto do seu Deus. Concerto do seu Deus. Que tem a ver com o matrimónio. Tem a ver com o casamento. Esquece-se deste concerto. Lemos que há mulheres que fazem isto. E lemos o mesmo Salomão exortar os maridos e diz assim, em Provérbios também no capítulo 5, bebe a água da tua cisterna, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Andarias atraído pelo seio da estranha? E Malaquias capítulo 2, que não resistem a não ler esta passagem, Malaquias capítulo 2, lemos assim no versículo 13. A partir do versículo 10 ele fala acerca deste assunto, mas vamos remir o tempo. E diz ele, ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor com lágrimas, ou de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para vós, para a vossa oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, porquê? Porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal. E porque sendo ele a tua companheira e a mulher do teu concerto. O casamento é um concerto. De dois, homem e mulher. Foste desleal. E não fez ele somente um, subjando-lhe o espírito? E por que somente um?
Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio ou o divórcio, e aquele que encobre violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ajudemos as mulheres que foram abandonadas pelos maridos e os maridos que foram abandonados pelas mulheres, para que eles não fiquem esquecidos. É uma área muito importante. E queria terminar dizendo o seguinte: os necessitados, melhor, os esquecidos, seja em que área for, serão sempre necessitados. Sempre. Quando nós nos esquecermos de alguém, lembremos-nos, estamos a esquecer da necessidade que eles têm. E os necessitados nem sempre são esquecidos. Porque o David disse: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Que o Senhor nos ajude.